Olá, pessoal. Estamos aqui para o nosso 22º episódio do nosso querido PMIS Talk. E dessa vez estamos com ela, Daniele Lanes, que é engenheira, está à frente do PMO da Unimed, que foi premiado como o melhor PMO do Espírito Santo e ficou entre os 3 melhores do Brasil este ano. Daniele, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Adriano. Na verdade, é um prazer, né, estar aqui com você hoje. Quero agradecer demais o convite e o intermédio, né, feito pela nossa amiga Vivi, que nos contactou aqui, né, fez essa ponte para a gente estar conversando aqui hoje. Perfeito, realmente foi muito bacana. Você estava inclusive lá, né, apresentando Tava, a questão exatamente. do PMO Aham. no Congresso Nacional. E aí, tendo esse contato, tendo essa oportunidade, para a gente também é muito bacana que você possa compartilhar hoje conosco aqui um pouco da sua experiência, essa vivência, como é estar à frente de um PMO e principalmente um PMO que tem colhido excelentes frutos, né? Aham. Não, foi ótimo, né? A gente esteve realmente lá no 20º Congresso Brasileiro e tivemos a oportunidade de apresentar o case da Unimed Vitória, né? E que foi, assim, um sucesso realmente e pude conhecer várias pessoas, não só daqui do estado envolvidas, né, com gerenciamento de projetos, mas pessoas também de outros estados. Uhum. Então, essas conexões, elas são muito importantes, né? Para o nosso crescimento, para o nosso entendimento e eu gosto muito de falar sobre o tema. E eu acho que é muito rico. Hoje a gente percebe que tem muitas empresas que passam ainda por dificuldades para se encontrar. Como que eu vou implantar um PMO, né? Quais desafios ali eu vou encontrar? Então eu acho que esse tema ele é super pertinente e importante para a gente abordar. Perfeito, Dani. E a ideia é hoje a gente trazer muitas dessas respostas. E pessoal, não se esqueçam, se inscrevam nas redes do PMIS para não perder nada, ficar por dentro do nosso podcast, também dos outros eventos. Igual tivemos essa premiação para o PMO da Unimed, final do ano, em outubro, dia 24 e 25, já está confirmado o seminário Capixaba de Gerenciamento de Projeto. E a gente está fazendo de tudo para que seja o maior evento de gerenciamento de projeto que o nosso estado já teve. Mas bem, sem mais delongas, então vamos lá, Dani. Vamos. Primeiro ponto, por que é importante a gente falar sobre essa questão do PMO hoje em dia? Hoje em dia, Adriano, tem muitas empresas que elas têm muitas ideias, mas às vezes um pouco sem foco, né, e sem concentração. Então acaba que isso se torna uma necessidade quando você não está com todos os seus projetos ali organizados, de uma forma que você consiga de fato saber o que você está fazendo, né, como que você está estruturando ali e conduzindo para a sua organização, que são os impactos, né? A gente fala tanto de impactos positivos e eu acho que o primeiro ponto que toda empresa ela se propõe a fazer é justamente ter essa noção de como eu vou começar, né? Por onde começar? Perfeito. Essa é a pergunta, Não, né? e pode ser que é uma empresa que está mudando, né? Ela está mudando, saindo talvez de um core business e passando para uma área mais direcionada a projetos, né? Eu falo muito Exatamente. isso quando tem empresas que você sai do aspecto de processo e passa a cuidar mais de projetos. E bem, dentro disso, eu acho que uma pergunta que desperta a curiosidade de algumas pessoas é o que significa o PMO e como que você vê hoje o que é um PMO hoje na sua visão. Então, na minha visão, Adriano, eu acho que o PMO ele é como se fosse o GPS da empresa, né? Ok. E aí eu acho que é legal a gente fazer essa analogia, porque o GPS é o quê? É onde ele vai conduzir, para onde você vai. Qual que é o melhor caminho para seguir? Então, isso que o PMO retrata dentro de uma empresa, né? Nesse cenário em que ele tem que estar atuante. Por quê? É o PMO que vai ajudar com que a empresa faça as conexões corretas e a gente consiga atingir aquela estratégia que foi delimitada, trazendo resultados assertivos, né? E resultados Uhum. concretos de valor, que vão de fato agregar valor para a cooperativa, né? Eu costumo dizer que não adianta você ter um PMO só no nome. Ele Ok. precisa traduzir isso em valor, né? Não, eu gostei dessa essa analogia, né, em relação ao GPS, a questão de direcionar, né? É, Exatamente. isso mesmo se ele não for um PMO diretivo, né? Hoje a gente tem vários tipos de PMO, né? Sim. Então a gente pode ter um PMO mais simples, que pode ser um PMO ali só de suporte, onde ele vai fornecer as ferramentas, onde ele vai fornecer os templates, né? Toda Uhum. aqueles artefatos que a gente utiliza. Ou ele pode também ser um PMO de controle, onde ele vai acompanhar os prazos, onde ele vai conseguir ali conduzir também o controle orçamentário daquele projeto,
ou até mesmo um PMO diretivo, que é aquele PMO que ele fornece o gerente de projeto para que o projeto seja conduzido por uma pessoa dedicada ali full time. Então vai depender muito o quê? Do momento da empresa, da Pô, maturidade, né? perfeito, E eu perfeito. acho que todos eles têm oportunidades. Na verdade, você precisa entender em que momento a sua empresa está e qual vai ser o modelo ideal para que você consiga, de fato, colocar e implantar, né? Colocar em prática ali o seu PMO. Perfeito. Eu acho que você usou o termo que é exatamente o termo que eu ia também lhe colocar, que é a questão do grau de maturidade, né? Sim. Normalmente a linha que eu acredito, claro, se você tiver algo em estruturação, maturidade menor, você vai talvez necessitar de algo mais diretivo. Sua linha de visão é essa também? Ou como que você vê que as empresas têm feito essa, digamos assim, essa estruturação inicial? Parte-se já de um PMO diretivo, ou tenta-se, porque também é um impacto, né? Se a Aham. empresa não tem, de repente ela tem vários projetos espalhados. Aham. Você chega do nada lá querendo implantar um PMO, olha, eu vou controlar tudo. Gera Sim. aquele receio, Gera uma uma resistência, né? resistência perfeita da equipe, É, né? eu vou falar assim, pela minha vivência, né? Eu tenho atuação direta em PMOs já há uns 7 para 8 anos, né? E o que que acontece? Quando você vai colocar em prática a construção de implantar um PMO, o que que é importante? Você ouvir as pessoas. Você precisa ter um entendimento quais são as dores da empresa, né? Então, você precisa entender o que que a empresa precisa. Não dá para você sair colocando, ah, é porque eu li lá no livro, ou eu vou Aham. pegar um modelo pronto, vou Ah, pegar aqui, eu vi numa empresa, eu fiz um benchmark, vou pegar esse modelo e vou aplicar. Não, não pode ser assim. Você precisa entender o que que aquela empresa necessita de fato. E aí sim, conseguir construir um modelo e um método que se adeque tanto às particularidades daquela empresa, quanto à necessidade de quem é aquela pessoa, aquela sua parte interessada mais importante, né, que eu costumo dizer, que uhum, geralmente é a alta gestão, ok. né? Então, eu acho que esse grau de importância, ele traz muito isso, ele vai conseguir te direcionar. Você precisa entender o que que a empresa já tem, o que que a empresa não tem, qual que seria o gap, onde o PMO ali vai entrar para organizar e orquestrar esse cenário. Eu acho que esses são pontos muito importantes e muito relevantes. Entendi. Esse ponto que você levantou, eu acho que parte muito disso, né? A gente, primeiro, se eu quero implantar uma melhoria, seja ela qual for, seja no processo ou na parte de gerenciamento de projeto, faz mais sentido se eu antes, primeiro, compreender o que está ocorrendo. A gente vê muitas empresas que às Exatamente. vezes adotam a questão, é muito comum a questão de consultorias, ou criam um sistema para implantação de PMO, e muitas vezes, talvez até por aquilo que a gente mencionou um pouquinho antes, pode ser a questão da resistência também das pessoas, mas a gente não deve ter, não tem como a gente partir para propor uma solução sem entender o problema. Exatamente. Eu penso mais ou menos nessa linha. Dentro disso, você falou também a questão de momento, né? Ah, a empresa entender se é o momento e qual momento ela está, qual o grau de maturidade em relação à gestão dos projetos ela possui Sim. e quais que seriam, existem sinais que indicam essa necessidade de eu ter um PMO? Eu acho que tem sinais clássicos que a gente pode mencionar aqui. Uhum, Então, quando você percebe, por exemplo, que a empresa tem muitos projetos, mas que as pessoas não sabem quais são esses projetos. A empresa em si, ela não consegue visualizar qual que é o tamanho daquela carteira de projetos, do portfólio daquela empresa. Então, esse é um sinal clássico, né? Outro sinal também é que você percebe que as coisas não têm continuidade. Muitas vezes os projetos, inclusive, eles podem morrer pelo meio do caminho. Justamente por quê? Porque não tem um planejamento devidamente feito, não tem uhum. um escopo ali, não tem um objetivo, não tem qual é o resultado e os benefícios que serão entregues pelo projeto. Então, tudo isso são sinais que nos dizem assim, olha, aquela empresa ela precisa de ter um PMO. E aí, assim, Adriano, acho que vale ressaltar, você não precisa começar, né, um suprassumo. Uhum. Você precisa começar. Sim. Né? E eu falo que dentro da nossa experiência no PMO da Unimed Vitória, nós começamos lá atrás, olhando quais eram as dores, como eu mencionei, Uhum. olhando quais eram as necessidades, né? Como que a nossa diretoria executiva queria
ter esse olhar, né, para o seu negócio, por meio de quais projetos ela ia atingir o planejamento estratégico e atingir os seus objetivos estratégicos. E eu acho que tem algumas ferramentas e alguns métodos que nos apoiam quanto a isso. Então, eu destaco tanto a metodologia do PMO Valoring, né, que é uma metodologia voltada para escritório de projetos. Então, a gente utilizou dessa pesquisa para poder entender também quais eram os interesses, né, dos nossos principais ali, stakeholders envolvidos, e também o modelo de maturidade do Darcy Prado nos ajudou muito a entender assim quais são as ações, qual é o plano de ação que a gente precisa criar para ter melhoria contínua no processo, porque isso eu digo que é um caminho, né? E se a gente chegou até aqui foi por meio dessa estrada, é uma jornada. Então a gente veio ano a ano, né, ano após ano, implementando todas essas melhorias que a gente ia vislumbrando. Não é da noite pro dia, né, pessoal, que Não vai é. colher esses resultados. Isso aí. E Exatamente. essa questão de ter essa paciência, de saber que é um projeto, ó, muitas vezes, a depender do tamanho da companhia, de longo Exatamente. prazo, parte também da autogestão, né? Sim, eu acho que esse apoio ele é fundamental e ele Sim. é essencial, né? Porque ele nos dá autonomia, ele nos dá a liberdade de entender como que a gente vai trabalhar dentro da companhia e principalmente dar o recado para as pessoas, né, para os colaboradores e as áreas de negócio que estão ali, estarem também mais abertos a nos receber, porque isso faz parte do engajamento, né? Essa disseminação de tudo que o PMO pode prover enquanto valor é que faz a diferença. Então, se a alta gestão é o patrocínio desse PMO, tem 98% de chance de dar certo, né? Para não dizer 100%, vamos colocar ali perto do 100%, porque assim, é claro que tem muito trabalho da equipe, né? O time precisa estar muito engajado, e isso também faz total diferença, mas você ter esse apoio da alta gestão e esse patrocínio, ele é fundamental para que o PMO não seja somente uma área bonita no organograma da empresa, sabe? Mas que ele faça de fato a diferença. Não, perfeito, Dani. E dentro disso que, até voltando um pouquinho no trecho que você mencionou, algumas pessoas, né, ficam em dúvida em relação à diferença, por exemplo, de quando eu tenho um PMO e quando eu tenho um gerenciamento de portfólio. Quais as diferenças que você enxerga em relação a isso? Você vê diferença? Onde que estaria, digamos assim, quais os pontos que a gente pode destacar em relação... Isso na prática, né? Aham. Então, na verdade, assim, essas coisas se complementam, Ok, né? Então, o gerenciamento de um portfólio, é claro que ele é muito mais robusto e ele precisa ter uma atenção especial para que você consiga entregar aquele conjunto de valores que foi o que eu mencionei anteriormente. É importante que esse portfólio, ele dê sustentação à estratégia da cooperativa, né? Como no caso da Unimed Vitória, ou de qualquer outra companhia onde esse PMO esteja inserido. E o gerenciamento do projeto ele acaba sendo pontual. Então, eu preciso ter estabelecido os resultados, os benefícios que aquele projeto vai trazer para aquela entrega que foi proposta inicialmente dentro do escopo inicial, né? Então, assim, são visões diferentes, né? Hoje eu tenho um time de 8 gerentes de projetos, cada um tem ali a sua carteira e trabalha em cima dos seus projetos, mas quando a gente fala de um olhar de portfólio, é claro que a gente está falando de um olhar mais executivo, um olhar que precisa de fato dar aquela alçada de tomada de decisão à diretoria executiva. Então isso faz total diferença, mas são coisas que se complementam, né, para entregar os resultados. Eu tenho um PMO, não quer dizer que eu deixo de ter um olhar para a gestão de portfólio. Se complementam e não se eliminam. Exatamente. Perfeito, Dani. Bem, um outro ponto que você... E aí agora, dando continuidade ao que você levantou, em relação à autogestão, você falou, olha, se a autogestão estiver envolvida, como que você vê ou quais que são os maiores riscos ou dicas de atenção que a gente deve ter com essa parte tão importante, né? E também eu brinco, né? E se eu não tiver uma autogestão tão envolvida, como que eu posso tentar resolver isso? Eu acho que o PMO ele precisa entregar valor e demonstrar esse valor de forma concreta. Então, o time do PMO ele precisa ser um time que é bom ouvinte,
Ok. Ele precisa estar do lado das pessoas, ele precisa entender o que ali a empresa precisa que seja entregue. Então, assim, eu sempre costumo dizer isso, são os nossos clientes internos, Ok, né? perfeito. E aí eu preciso atender a expectativa também deles. Então, a gente é aquele elo entre todas as áreas que participam das entregas de um projeto, e eu acho que principalmente o PMO tem um grande papel a zelar, que além da imparcialidade que ele traz para o processo, Uhum. ele tem que trazer também a transparência na tomada de decisão para essa diretoria executiva, para essa alta gestão. Então, eu costumo dizer que esse é o ponto crucial para que o PMO de fato faça a diferença naquilo que ele entrega, né? Então é importante que as pessoas percebam esse valor. Por quê, Adriano? Lá atrás, quando a gente começou, as pessoas ficavam meio resistentes, né? Claro. Elas ficavam assim, não, mas o que é isso? Eu acho que isso é muito burocrático, hein? Aham. Olha, O não medo tem de mais burocratizar. uma coisa que eu tenho que preencher, mais uma coisa que eu tenho que fazer. Então, de fato, causava certa estranheza. Mas quando você se coloca numa posição e num lugar de parceria, isso Uhum. muda. E acaba que, por exemplo, hoje a gente vivencia muito isso, né? Não, procura o PMO, porque o PMO vai organizar o Vai seu conseguir. projeto, o PMO vai dar autonomia, vai conseguir entregar ali com transparência. Então, isso é muito importante. E eu acho que esse é um ponto crucial. Não, e existe, você vê esse risco. Claro, o risco é óbvio que existe, né? Mas, tipo assim, pode ter situações que um PMO vem mais para atrapalhar do que para trazer soluções? Vamos Olha, pensar de forma sincera. Pessoal, vocês não se assustem. Eu brinco, né? A ideia aqui no podcast é trazer casos e perguntas sinceras. É tanto que essa caso pergunta é fora, real. caso real e fora do script, né? Exatamente, é. Eu acho que sim, eu acho que sim. Por isso que a gente precisa ouvir muito. Eu falo muito sobre Uhum. isso, ouvir. Porque você pode, de repente, eu vou planejar aqui um PMO do jeito que eu acho que tem que ser, né? E aí você começa a colocar o método do jeito que você acha que tem que ser, começa a criar Perfeito. formulários do jeito que você tem que ser. E aí, na verdade, será que é isso que o seu principal stakeholder está esperando de você? Será que é isso que vai gerar valor para ele? Tem um risco ainda de sabotagem por É, parte, digamos assim, suponhamos que você tem um local, igual você mencionou, deu exemplo de 8 gerentes, né? isso. 8 áreas a serem gerenciadas, ou que se fosse 8 carteiras. Se alguns desses profissionais se sentir um pouco ofendido em grau de maturidade, você tem ainda um desafio de Sim, com evitar que isso certeza. vire uma crise ou uma sabotagem E mesmo. o time, o Adriano, ele precisa estar muito coeso, né? Perfeito. Hoje, o PMO da Unimed Vitória, ele tem muito isso. Um perfil que ele busca muito por essa excelência, está comprometido, está engajado, ele vai ajudar aquela área de negócio a entregar aquilo que foi proposto. Então, isso faz toda a diferença. De fato, eu não posso ter uma pessoa dentro do time que, de repente, assim, não, você que é meu cliente, eu não vou atender você assim, não. Eu não vou fazer. Não dá para ter isso. Então a Uhum. gente conversa muito, a gente está todos os dias ali trocando ideia para entender quem é esse nosso cliente, como que a gente vai tratá-lo, como que a gente vai abordar, porque as pessoas são diferentes. E eu preciso ter abordagens diferentes, mas para que eu entregue com resultado e excelência, eu preciso estar preparada para ter esse jogo de cintura, para ter uma inteligência emocional. Então aí eu já estou até caminhando para o lado de soft skills, né? Sim. De que um gerente de projeto precisa ter. Mas quando você constrói um time, e para que esse time seja vencedor, você precisa de fato ter isso. São características fundamentais para que a gente consiga implantar um PMO sem grandes dores de cabeça, né? Vamos dizer Claro. assim. Aquilo, né? A gente tem que, principalmente o PMO, a implantação dele por si só é um projeto, né? E É, projeto, temos que ter projetos para dar solução e não mais problemas, né? é. Sem dúvidas. E vai ter coisa, Adriano, que você vai fazer, vai implantar e você fala assim, poxa, não, mas assim não é assim. Eu senti que não foi muito bem Ok, aceito. Eu perfeito. preciso recalcular a rota. De repente a abordagem Uhum. não é essa. De repente a gente precisa instituir um rito que vai trazer a informação para aquele time de projeto que está atuando conosco, né? Porque no nosso caso lá na Unimed Vitória,
todas as áreas de negócio, de alguma forma, elas também entregam para projetos. Então, não Uhum. é o time do PMO que faz nada sozinho. A gente faz sempre em conjunto, de maneira colaborativa. Então, até isso, quando a gente vai ali fazer um teste, não, vamos colocar um artefato, vamos fazer assim, construir um report dessa forma, a gente precisa entender também se o outro lado que vai receber está satisfeito com isso, se isso Ok, vai caber. Então, tudo isso a gente a todo momento é cíclico e é muito dinâmico. A gente precisa estar perfeito. sempre se reinventando, né? Melhoria contínua. Não, perfeito, perfeito. Essa questão da adaptação, né? A gente fala, usa muito volta e meia, quase todo episódio eu brinco, a gente menciona a questão do mundo VUCA, Aham, a alta volatilidade. E essa capacidade, talvez, de adaptação seja o que contribui para um PMO sobreviver. sim. Porque pode ser, eu não sei se é um comparativo justo, e fique à vontade para dar sua opinião, Dani. Aham, Mas, digamos, é como se fosse, quando você vai partir para a implantação de PMO, é como se você estivesse nutrindo um bebê é que vai verdade. ganhando, engatinhando, ganhando maturidade. A partir do momento como que você chegou já 7, 8 anos, aí já é na idade em anos de PMO, né? Já é um adolescente, um Aham, adulto. Então ele já vai ter, até as pessoas que entram na empresa já vão ter um respeito em relação a esse processo. Mas do sim. nascimento, as fases inicial, eu imagino que não É, deve ser fácil e não deva ter sido fácil, né? sim, é um trabalho de formiguinha, que Uhum, você precisa ter muita resiliência e não desistir. Porque é claro que vão ter pessoas que vão achar assim, não, mas isso não vai dar certo, né? A gente sempre ouve, não é assim. uhum, Aqui a gente faz projeto sem ter nada, mas a gente consegue comprovar o valor do PMO quando uhum. você tem um projeto que é acompanhado pelo escritório de projetos e quando você tem um projeto que não é acompanhado. O teste na prática. Então assim, você percebe, foram aqueles sinais clássicos que a gente estava falando, você Uhum, percebe, né? Não tem um controle, não tem um status report, sabe? Não tem a visibilidade da diretoria executiva olhando para aquilo com outro olhar. Então, isso faz total diferença. E eu sempre costumo dizer, não existe PMO que é uma receita de bolo, que você vai copiar e colar, né? uhum. A gente lá na Unimed Vitória recebe muitas outras empresas que estão interessadas em conhecer o nosso PMO, né? Inclusive, deixo aberto aí o convite, né? Quem quiser Ó, conhecer, nós estamos ali sempre de portas abertas para fazer muito essa bacana. troca, ter essa conexão. Mas eu sempre falo muito isso. E aí eu costumo começar, quando a gente vai apresentar o nosso PMO para qualquer outra empresa, a entender qual é hoje a dor da sua empresa, né? Uhum. O que hoje você entende que a sua empresa precisa de ter um PMO? Por quê? E aí a gente começa por esse viés e eu começo a contar a história do nosso PMO, contar quais foram os obstáculos que a gente encontrou ao longo do caminho, como que a gente fez para superá-los, porque eu falo com você, né, Adriano, assim, se eu Uhum. tivesse visto um vídeo que tivesse todas as dicas lá atrás quando a gente começou, Uhum. teria sido sensacional para a gente começar, para a gente talvez ter outros erros, né? Depois que a gente passa, que a gente aprende, aí olha pra trás, nossa, seria tão mais fácil Exatamente. agora. É aquela questão do crescimento também é contínuo, né? Os É, desafios, eu brinco, você só vai passando de fase. sem dúvida. E então eu costumo fazer muito ter essa dinâmica, né, Uhum. com quem vai nos conhecer, justamente por esse ponto, porque não existe uma receita mágica, né? Não existe assim, você vou ali com a varinha mágica, dar um toque, tudo vai acontecer. Não, você de fato precisa sentar, analisar, entender o cenário, onde que Uhum. você está ali, né? Como que você está situado dentro desse cenário, faz E toda a uma diferença. curiosidade, Dani, uma curiosidade bem sincera, né? Dentro disso que você tem observado, claro, vai depender do porte da empresa, mas você sente que as empresas estão, hoje, igual você mencionou que tem algumas que procuram vocês para fazer esse benchmark, que elas estão dispostas a investir de verdade na ideia de PMO? Eu digo porque, digamos Sim. assim, uma coisa é eu falar, vou simplesmente pegar o meu time aqui, olha, agora rodamos ágil, agora Aham. rodamos PMO, agora Aham. temos. E é diferente de você ter um trabalho dedicado para essa implantação. Sem dúvida. Eu percebo porque hoje as empresas elas têm muitas soluções e muito desejo de transformar em realidade aquilo que elas
têm na cabeça ali e querem colocar, tirar do papel e colocar na prática. Então acaba que isso se torna uma necessidade para as empresas. E eu tenho percebido cada vez mais as empresas, não importa o porte, se é de pequeno, médio ou grande porte, elas têm se interessado muito pelo tema de gerenciamento de projetos, justamente porque traz essa organização, traz essa transparência, uma imparcialidade, é uma área que atua ali diretamente com parceria junto com a alta gestão, então promove diversos benefícios, Sim. né? Onde para a empresa isso é muito interessante. E cada vez mais que nós tivermos profissionais capacitados, né, para que seja implantar, seja adequar, readequar, ajustar, eu acho que as empresas vão ganhar muito mais com isso. Perfeito. E entra o ponto que a gente tinha abordado também de alinhamento da visão estratégica, né? Aquela visão estratégica que a empresa tem, talvez, para daqui 5, 10 anos, a partir do momento. Como que o PMO ajuda isso? Eu penso que pode ser também até uma forma de centralizar, de ter uma meta ali no radar de um departamento. No caso, não um departamento, né? Mas de um grupo que está designado. Tem mais algum ponto que você acha que ajuda nesse aspecto da alinhamento com a visão estratégica das empresas? Eu acho assim que é importante falar, até pela experiência de fato, né, Uhum, vivenciada, o PMO ele funciona inclusive como um filtro, né? perfeito. Porque às vezes, por exemplo, nenhuma empresa tem recurso infinito. É, Isso é uma realidade, né? Então, o PMO ele vai ajudar, inclusive, nesse momento, né? De filtrar, assim, o que que de fato é importante para a empresa. um processo decisório ali, tomada de O que decisão, que né? vai fazer com que eu consiga dar suporte à estratégia da minha empresa? Então, por exemplo, eu preciso direcionar para projetos que realmente vão alavancar essa estratégia. Eu não posso fazer qualquer projeto simplesmente por fazer. Ah, não, eu faço aqui, eu tenho uma carteira com 100 projetos. Tá, mas e quantos desses vão te ajudar a levar a sua Talvez empresa você a um outro patamar, né? Talvez você tenha 100 projetos e está ficando 0 a 0 porque 20 dá prejuízo. Exatamente. Então, o PMO ele tem que andar muito casado, né, com a estratégia da empresa e ele precisa ter essa noção de apoiar e dar suporte nesse sentido. Uhum. Não é qualquer iniciativa que vai fazer com que você atinja aquilo que você colocou lá na visão da sua empresa, naquilo que você Que definiu dentro escreveu da na parede. estratégia. Aham. Então, assim, o PMO ele tira isso do papel e coloca em prática, né? Ele te Perfeito. ajuda a nortear esse caminho. O que que é melhor eu fazer? Qual é o movimento de mercado que a gente tem hoje que a gente precisa de repente atacar para ser melhor que o nosso concorrente? Então, tudo isso são perguntas e análises que compõem, inclusive, quando você vai fazer uma escolha de um projeto para ser parte do seu portfólio, né? E Perfeito. eu acho que esse é um ponto muito importante para qualquer empresa hoje em dia. Perfeito. Pessoal, olha, se vocês estão acompanhando, essa aqui está sendo a Dani. Gente, são dicas riquíssimas. A gente fala essas dicas muitas vezes que são com base em experiências vividas. Isso nos poupa muita dor de cabeça, isso nos ajuda muito a alavancar nossos resultados. E Dani, agora queria mudar um pouquinho. A gente falou muito da questão de alinhamento estratégico, dos benefícios também, principalmente visando resultados, e o impacto cultural que o PMO gera dentro da empresa. Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que é por meio de muito engajamento de todas as áreas, porque é aquilo que eu mencionei anteriormente. Quando você consegue fazer com que as pessoas entendam o real valor de se ter um escritório de projetos, Uhum. isso faz total diferença. E aí você chega numa empresa, aquilo já está na veia. Aquilo já faz parte da cultura organizacional daquela empresa. Então, hoje, por exemplo, eu consigo te dizer, né, com total certeza, que dentro da Unimed Vitória isso é uma realidade. Então, assim, pessoas novas que entram na empresa já conhecem que tem esse setor que cuida dessa parte de projetos, então já sabe que tem que direcionar para lá. Então, isso faz toda a diferença. E é um caminho, né? Como eu sempre falo, é uma jornada. Você precisa construir isso em conjunto com Uhum. as pessoas, porque o escritório de projetos sem ter uma parceria com pessoas, ele não existe, né? Perfeito. Então, é o que eu sempre falo. É claro que é um
conjunto de variáveis. É o apoio da alta gestão, é você ter pessoas ali técnicas, né? Ter um time de peso que vai conseguir dar esse suporte, fornecer todo o artefato que é necessário para conduzir o projeto, mas você precisa ter a parceria das pessoas também. E você precisa entender, é o que eu sempre falo, né? Que são os nossos clientes internos, né? Sim, Então, muitas vezes a nossa área não está lá no nosso cliente da ponta, mas de certa forma, tudo que a gente faz aqui vai tocar lá nesse cliente da ponta, vai ser levado um resultado para ele que ele vai sentir no momento do atendimento, no momento do cuidado. Então, isso faz toda a diferença. E acaba sendo o quê? Uma questão da cultura organizacional, é uma coisa que flui de uma forma natural mesmo. Acho que a gente consegue quando a gente junta todas essas partes e coloca elas como forma colaborativa, como um trabalho em conjunto, de time mesmo, sabe? perfeito, perfeito. E dentro disso eu acredito que é onde se encaixa também o aspecto do cuidado com a comunicação, né? Porque Exatamente. você, digamos assim, temos um aspecto cultural, temos um aspecto que a gente deseja o engajamento, e aí vem o vilão de todos os projetos, que é a nossa querida comunicação, né? E esse risco também, em relação à comunicação, ele acaba sendo um risco contínuo, né? Sim, eu acho que é algo que precisa ser continuamente, como você usou a palavra bem correta, ele É, precisa ser monitorado, né? A gente uhum. precisa cuidar disso. Porque muitas vezes você fala assim, não, mas todo mundo, né? Vou falar do meu exemplo. Todo mundo conhece o PMO, todo mundo já tá, sabe, assim, já sabe como é que é, já sabe como funciona. Não, gente, mas a gente precisa manter a comunicação funcionando. Ok. A gente precisa garantir que os ritos sejam feitos, que sejam cumpridos, porque é tudo isso que vai dar cara, de fato, um PMO que se comunica, um PMO que ouve. Então, assim, né, você tem que exercer vários papéis dentro do PMO. E eu acho que a comunicação é um desses papéis que é um dos mais importantes. Porque sem isso, né, o outro fica achando que recebeu uma mensagem, mas que não Uhum. era aquilo que ele tinha entendido, e você falou uma coisa, achou que entendeu e não entendeu. Então fica, de fato, uma coisa muito confusa. E é importante a gente dar atenção a isso, né? Eu acho que é super relevante para que as pessoas entendam cada vez mais como que o PMO funciona, como que ele atua. Então, se comunicar ali com as pessoas de outras áreas é algo essencial. Acabou me vindo na mente, eu brinco, pessoal, a gente Aham. cria um roteiro, mas E sai do roteiro, né, sai do Adriano? roteiro, mas é assim que é bom, que fica natural. Sim. E porque realmente eu vou pensando e refletindo todos os pontos que você está abordando. E vou, Aham. inclusive, pensando, beleza, e o próximo passo? Como que você enxerga no longo prazo, ô Dani? Talvez não seja uma resposta porque é algo que você ainda não viveu, no sentido do seguinte, e o que vem depois do meu PMO? Seria talvez uma. A gente fez a analogia em relação à criança, né? Então Aham. ele é um bebê que a gente necessita nutrir, com pouco é um adulto. Uhum. Mas tem o risco do PMO, a ideia de PMO morrer? Ou seria mais um aspecto dele mudar o perfil, talvez de mais diretivo para mais consultivo? Como que você enxerga a longo prazo? Porque eu fiquei pensando em cima, até alongando um pouco, mas em cima de uma Aham. frase que você falou. As pessoas, no início é novidade, aprendem os processos que são ali ensinados, e vai ter um momento que alguém vai levantar a mão e falar: ah, nós já sabemos todos os processos que foram Aham. ensinados pelo PMO. E agora? Como que é a sua visão, digamos assim, a longo prazo? Não sei também se você já teve alguma experiência de mudança nesse nível. Então, Adriano, é aquilo que eu coloquei. Eu acho que a gente precisa ter em mente a melhoria contínua. Uhum. O PMO é algo que não se esgota. Você precisa estar se movimentando, você precisa estar inovando, você precisa estar adequando, né? E aí você tá um exemplo, como dentro da Unimed Vitória a gente tem uma mudança de diretoria, né, a cada 4 anos. Isso Então, na diretoria do PMO, no caso. na diretoria O- executiva da Unimed Vitória, Ah, ok. né? Perfeito, perfeito. Então, como ela é feita por cooperados, esse é o modelo da cooperativa. Eles permitem reeleição? Desculpa a Sim, curiosidade. sim, Ok, permitem uma. Então, ok. um grupo ele pode exercer durante 8 anos, né? Perfeito, O que ok. para o PMO é excelente, mas nem sempre é assim, Vai né? conseguir atender o mesmo Nem sempre é assim. stakeholder, né? Aham. E aí o que acontece? Se isso é uma verdade, né? Se existe essa troca,
o nosso PMO ele volta para o zero. Porque você Nossa. imagina assim, né? A gente vem construindo um trabalho camada por camada, Uhum, mas é o que eu falei, né? A alta gestão é o nosso grande patrocínio. uhum. E se ela muda, a gente precisa voltar no trabalho de formiguinha para construir tudo de novo, para construir toda essa visão. É claro que assim, né, todas as Com mais pessoas maturidade, e maior colaboradores aprendizado. que estão lá, que Uhum, continuam, entendem e conhecem, mas de fato a gente precisa aqui se apresentar, né? A gente precisa se apresentar novamente para uhum. esse modelo. Mas eu não acredito que o PMO ele seja um setor que ele acabe, a não Ok. ser que ele não demonstre esse valor, ele não agregue valor para a companhia, né? E que isso não seja entendido pela alta gestão. Porque, como eu falei anteriormente, quem é o maior patrocinador de um PMO dentro de uma empresa é a alta gestão, né? Não tem Eles são os jeito. grandes interessados, porque o que o PMO pode fornecer e o que o PMO pode prover com a sua força e dentro do seu escopo de trabalho é muito relevante para essas cadeiras, né? Para quem está lá na alta gestão. Então, se isso não é importante, se eles não enxergam valor, O qual que restante é da empresa não vai abraçar aquela qual que causa, vai né? ser o motivo para que o PMO ele permaneça e continue ativo, né? Então, é isso que a gente precisa refletir diariamente. Querendo ou não, é um movimento do nosso próprio negócio, né? Como que o PMO faz para que ele se mantenha dentro desse mercado, né? Vamos dizer Uhum. assim, dentro da companhia, dentro da empresa. E Então, é uma visão de negócio, né? entendi. E dentro dessa linha de cooperativa, Aham, a Unimed acaba aí, entrando um pouquinho no aspecto pessoal da empresa, aham. ela acaba tendo uma hierarquia mais definida ou é uma estrutura mais orgânica, mais horizontal, sem tantos níveis? Esse grau de gestão hoje, como que é essa questão? E aí, por que dessa pergunta? Onde que você acredita que é o maior desafio? Eu implantar um PMO em uma hierarquia bem estabelecida ou quando eu tenho um sistema mais orgânico ali de posições Aham. com uma hierarquia não tão bem definida, né? Eu acho que ambos. Eu Uhum. acho que nenhum dos modelos é um modelo fácil. Não tem jeito, gente. Porque o que acontece? Você precisa entender o cenário que você está inserido. Ok. E aí, assim, é o que eu sempre digo: você precisa entender qual é a expectativa daquele que vai ser o verdadeiro patrocinador dessa área. Porque às vezes, por exemplo, eu posso desenhar um relatório maravilhoso, com todas as informações, com detalhes, com gráficos, mas o que interessa para aquela pessoa talvez era ver só uma tabela ali, ele quer só, sabe, uma coisa mais Aham, simples. Então, assim, não adianta você querer aplicar alguma coisa que não faça sentido para quem está te patrocinando. perfeito. Então, a gente volta de novo ao ponto que o PMO ele precisa gerar valor, né? E a metodologia, inclusive, do PMO Valoring, do Américo Pinto, que agora está, né, dentro do PMI, ele fala muito sobre isso. E é uma grande verdade, né? Isso daí eu acho que, independente de qualquer outro guia que a gente tenha, de quaisquer sejam as nossas referências, isso é muito verdade. Então a gente precisa, de fato, entender aquilo que vai agregar valor para aquela empresa. Porque muitas vezes, independente se você está numa hierarquia mais tradicional, né, Uhum. ou se você está num modelo mais horizontalizado, eu acho que os desafios eles vão mudar dentro das suas proporções, mas você também vai ter esses desafios porque você precisa entender em que cenário você está inserido e qual é a dor que você quer curar, né? O que que você quer oferecer de valor. E isso faz toda a diferença quando você começa a refletir por esse ponto, por esse viés, né? O que que vai fazer com que o meu PMO gere valor, que brilhe aos olhos dessa alta gestão ou de quem quer que seja os meus patrocinadores, né? Guardadas as devidas proporções. Então, eu acho que esse é um ponto que tem que ser muito bem pensado e ele é um dos mais relevantes quando você está pensando em implantar um PMO dentro da sua empresa. Perfeito. E já viu o caso, Dani, ou compreende que pode ser uma ação
possível. A gente falou muito dessa necessidade de ter o patrocínio. Gente, é até bom para, claro, a gente parte do pressuposto que todo mundo compreende. Quando a gente está falando aqui de patrocínio, a gente está abordando no sentido de quem está defendendo aquela ideia, de quem está provendo os recursos, de quem está Quem acredita apoiando. junto com você, né? Exatamente, quem está apoiando Exatamente. aquela ideia. Mas aí a minha pergunta seria, digamos assim, pode ocorrer, talvez pelas dores que vem sofrendo, da ideia em si do PMO não partir, digamos assim, de cima para baixo? Ou Pode seja, a acontecer. própria equipe. Aham, pode acontecer. E vou te falar, no início a gente também teve um pouco disso, né? Uhum, Porque assim, é um pouco desconhecido. Então, como que você vai fazer para que exista esse patrocínio de cima para baixo? Muitas vezes você também precisa provar algumas coisas e falar assim, nossa, isso dá certo, vamos junto, porque vai dar certo. você tem que mostrar antes de vender. Então, isso acontece. E principalmente porque, assim, depende do público que você está falando. É diferente quando você fala de uma empresa que ela é voltada para o gerenciamento de projetos, né? Você pode ter empresas que, por exemplo, no caso da Unimed Vitória, é uma prestação de serviços. Então, muitas vezes as pessoas podem não compreender na totalidade. Quem não é do meio, às vezes fica com um pouco de dificuldade de entender. Então, eu acho que essa é uma primeira barreira que você precisa estabelecer. Qual vai ser seu plano de ação para conseguir ultrapassar esse obstáculo? Seria aquela, como se você tivesse, né, uma ideia de projeto e você vai ter que vender esse projeto Exatamente, para patrocínio, né, para obter na carteira. Dani, para a gente encerrar, quais que seriam as dicas finais ou os erros mais clássicos que você enxerga? Quais os pontos para quem as empresas que desejam estar implantando um PMO? Como que você gostaria de finalizar? Eu acho que a principal dica, e foi muito que a gente falou nesse nosso bate-papo, é justamente você conseguir entender o cenário que você está inserido dentro da sua empresa, ouvir as pessoas, né? Eu acho que esse é o segundo passo. Você precisa ouvir o entorno, entender o que que as pessoas já fazem ali. Porque muitas vezes, né, a gente estava aqui antes nos bastidores conversando com o Simon e Aham. ele sugeriu, ele contou a história dele. Eu falei assim, não, mas o que você faz é gerenciamento de projetos, né? Então, muitas vezes as pessoas já fazem algum tipo de gerenciamento de projetos, já se organizam, Uhum. né? Já tem alguns processos estruturados. Então, é importante você ouvir, você entender o que que já existe na empresa, o que que a empresa já trabalha, para que você consiga de fato adaptar. E além de ouvir todas essas pessoas, né, como a gente falou muito da alta gestão, principalmente entender quais são as expectativas. O que que essa alta gestão ou que esse patrocinador que a gente veio falando ao longo do nosso bate-papo espera que o PMO entregue? E aí eu acho que essa é a grande sacada para que você consiga, de fato, implantar boas práticas, né, baseadas aí tanto no guia do PMBOK, quanto Uhum. nas metodologias que eu mencionei aqui anteriormente, para que você consiga colocar em prática a implantação de um PMO, trazendo todo o valor, né, gerando valor para aquela empresa e fazendo com que isso dê visibilidade, né, não só para quem está na alta gestão, mas para que todas as pessoas, os funcionários e colaboradores consigam sentir isso de uma forma concreta. Então, eu acho que, em linhas gerais, esse seria o primeiro grande passo, né? E começar do jeito que dá, né, Adriano? Porque, Perfeito. assim, eu costumo dizer isso. A gente, às vezes, tem aquela mania de, assim, não, eu tenho que ter tudo milimetricamente perfeito. E não é assim, gente. Começa com o que dá. É uma planilha de Excel? Bora na Show. planilha de Tem Excel. duas pessoas? Começa com duas Duas pessoas. pessoas, é. Por acaso nós começamos assim lá, Aham. com duas pessoas. Já tinha muito? Às vezes começa com uma. Pois é, então, não, é um PowerPoint que você vai fazer, que Aham. você vai mandar esse report. Então, vamos fazer no PowerPoint. E depois você vai melhorando aquilo, você vai aprimorando, você vai conseguindo entender também assim, poxa, isso aqui pegou, isso aqui de repente, né, precisa de um ajuste. Então, eu sempre recomendo muito isso, né? Vai firme, eu acho que mostra esse valor, mostra para que veio, né, essa Uhum. estrutura de PMO, e eu tenho certeza que vai ser só sucesso, viu? Não, perfeito. Dani, olha, é muito assunto.
É muito assunto. Dá para ficar a noite toda aqui falando. Não, e vamos ter outras oportunidades certamente. Dani, te agradeço demais pela sua presença. Pessoal, vocês que assistiram, acompanharam mais este episódio, sigam o PMAS nas redes sociais. A gente vai estar buscando cada vez mais trazer conteúdo prático e que traz experiências que seriam consultorias caríssimas, né? Exatamente. Então, pessoal, aproveitem esse conteúdo, compartilhem também, ajude cada vez mais esse conteúdo sobre gestão, sobre gerenciamento de projetos chegar a mais pessoas. Sim. Obrigado, até a próxima. Adriano, se eu puder te agradecer, gostaria muito de, agradecer pelo convite, por esse bate-papo, essa conversa super agradável que nós tivemos, né? E para aqueles que nos acompanharam até aqui, né, durante esse bate-papo e que gostaram do assunto, acho que é isso que o Adriano falou. Curta, compartilhe, né? Se quiser entrar em contato conosco pelas redes aí, o LinkedIn, para a gente trocar uma ideia e o que você está fazendo diferente, qual é uma dica. Eu acho que isso é o mais importante, é onde a gente mais ganha, é conseguir conversar com as pessoas e trocar essas ideias. Então, obrigada mais uma vez. Que isso, Dani. Obrigadão, pessoal. Até a próxima, hein?